Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, de geografia focado aí no concurso da Polícia Militar do Paraná e do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná. Comigo, professor Kenneth Santos. Amados meus, essa aula de hoje, ainda dentro de um título, nós vamos para a aula 2 dele. Nessa nós vamos tratar então sobre uma parte que se encontra lá, chamada movimentos, redes de migração, impactos econômicos, culturais e sociais dos deslocamentos populacionais. Este é o subtítulo, que ele colocou para a gente. Então a gente precisa geograficamente tratar sobre esse assunto, sempre levando em consideração as características referentes ao que o edital quer no seu título principal, que é a população, a questão socioespacial, múltiplas escalas, Paraná, Brasil e mundo, A gente leva em consideração, mas nesse caso é muito mais um caso conceitual do que verdadeiramente aplicável, a essas áreas. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos começar então pelo que ele quer inicialmente, sobre a ideia de movimentos, Movimentos. O que são esses movimentos? Então é algo bastante simples. Quando a gente fala de movimento, a gente está falando de movimento populacional. Tecnicamente, nós chamamos esse movimento populacional de migração. Então, toda vez que há um movimento da população, é uma migração. Quando eu saio de um local e vou para um outro local, eu posso chamar isso de migração. Perfeito? Quando eu estou num local e volto para o meu local, eu posso chamar isso de migração. Tranquilo? Agora, essa migração ela pode ser de dois tipos, que nós vimos inclusive na aula anterior, mas agora o conceito, que é o primeiro, a emigração, que nada mais é do que a ideia de saída da origem, ou seja, se eu estou saindo do Brasil para Guiné-Bissau, vai acontecer uma emigração. Beleza? Tranquilo? Isso é emigração. Tranquilo? Tá? Ou a imigração. Isso. Se o Joaquim, com esse nome você deve saber de quem que eu estou falando, amigo do Manuel. Isso, um português. Se um português está lá em Portugal, se ele sai de lá e ele vem para o Brasil, o meu olhar de brasileiro para ele é um imigrante. Então ele está chegando. Acontece aí uma imigração. É a chegada ao destino. Então, quando eu saí do Brasil e cheguei em Guiné-Bissau, para a galera lá de Guiné-Bissau, neste caso, eu serei um imigrante, porque eu estarei chegando lá. Mas quando eu saí, eu era um emigrante, eu estou indo, beleza? Então, o E é de quem sai e o I é de quando chega. Entendemos? Beleza? Show de bola. Então, quando a gente fala em movimentos demográficos, basicamente são esses dois, não tem muito o que fazer. Agora, existe o que o examinador está chamando de rede de migração. Da onde que provém essas migrações? Ou seja, qual é a rede de migração? Quais são as causas dessa migração? As causas que podem gerar esse modelo de migração são algumas. Entre elas, as mais importantes é a econômica, ou seja, pessoas em busca de melhorar de vida, uma pessoa que mora no sertão do Nordeste, e essa pessoa que mora no sertão do Nordeste, que não tem nem água, ela fala assim, eu vou me embora, eu vou para uma outra cidade, ela vai para o Paraná, ela vai para Curitiba, e isso é uma questão econômica, ela está indo por uma questão econômica, também ambiental nesse caso, mas se ela é pobre no Nordeste, ela vai para lá tentando melhorar de vida, se essa é o motivo real do que ela está saindo. Neste caso, acontece aí a econômica, tá? Acontece aí a econômica. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Além das questões econômicas, existe ainda as questões de guerra, tá? As questões de guerra. E quais são as questões de guerra? As questões de guerra são as seguintes, Quando a gente fala em guerra, a gente está falando de pessoas fugindo de conflitos. Pessoas fugindo de conflitos. Simples. Na grande maioria dessas vezes, quando uma pessoa foge de um conflito, é porque está acontecendo uma guerra civil. Tá? Isso na grande maioria, ou seja, guerra dentro do mesmo país. É uma guerra civil entre os habitantes daquele país.
tá? Então, isso vai acontecer, aí uma rede de imigração. De boa, tá? Por exemplo, né, nós podemos citar hoje uma coisa que acontece no local que acontece muito, lá na África subsaariana, certo? Por quê? Porque principalmente nessa região, depois que os colonizadores europeus chegaram na África, dividiram a África, pegaram só um mapa e fizeram uns desenhozinhos assim, dividindo a África em quadrados. Se você pegar o mapa político da África, do continente africano, você vai perceber que a geografia é muito reta, né? Você tem linhas retas assim, né? É o continente das linhas retas. Tem até um livro com esse nome sobre a África. É o continente das linhas retas. Tá? Por quê? Porque eles simplesmente dividiram, eles desconsideraram qualquer fator existente na África. E isso gerou um problema real ali, por exemplo, que em alguns países criados, por exemplo, criaram então uma mesma região, aonde que vivem nessa mesma região tribos inimigas há séculos. Óbvio que se vive na mesma região tribos inimigas há séculos, é óbvio que vai ter conflitos e cada uma quer ter o poder sobre aquela região. Isso gera guerra civil. Então, há, neste caso, o processo de migração de pessoas dessas regiões por motivos de guerra. Então, a rede ela vai acontecer por conta das guerras, beleza? Também nós temos aí por motivos religiosos, essa tá bem alta, né? Motivos como tal. O principal exemplo é exatamente hoje no mundo as ações do Estado Islâmico, né? Por quê? Porque eles querem aplicar o que é chamado de califado, né? E o que é o califado, professor? Califado nada mais é do que uma perspectiva religiosa de que só pode ter uma única religião no mundo porque essa única religião é a verdadeira e só pode ter ela. Nada contra alguém acreditar que a sua religião é a verdadeira, né? Não, não mesmo, certo? Para mim é até um dos fatores importantes do processo religioso. Você falar, olha, a religião que eu professo é a verdadeira, é a certa. Porque se você não acha que ela é certa, por que você professa ela? Né? Então, tudo bem, você achar que ela é verdadeira, tudo bem, sem maiores problemas. O problema é você querer colocar isso como para todos e todos têm que cumprir ela, porque se não cumprir ela vai morrer. Aí esse é o problema. E o califado é uma perspectiva, ou melhor, o Estado Islâmico, né, que é uma organização, termina aplicando isso. E, obviamente, essa ação termina fazendo com que pessoas fujam das áreas onde o Estado Islâmico está. Por exemplo, né, o mais famoso atualmente, a Síria, né, ali o norte do Iraque também tem a Nigéria, né? Também tem o Estado Islâmico instalado que também aplica esse tipo de situação, tá? Então, isso é uma rede de imigração gerada por questões religiosas. De boa? Tranquilo? Tá. E questões ambientais, né? Questões ambientais. Questões ambientais, quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, cito novamente a seca em determinadas regiões, principalmente no Nordeste do Brasil, né? No sertão nordestino, faz com que pessoas migrem para outras áreas, né? Mas até mesmo desastres ambientais, na verdade, é o grande boom dessa migração. Né? Então, quando você tem ali um determinado local onde que você tem um desastre ambiental significativo, faz com que as pessoas ali queiram sair de lá. Né? Um grande exemplo que a gente pode ter sobre desastre ambiental que influencia fortemente o Brasil foi o terremoto que aconteceu em 2010 no Haiti. Tá? Terremoto gigante que aconteceu no Haiti. Tá? Aquele terremoto, mais a pobreza da região, né? Mais corrupção, mais um monte de coisa. Né? Mas o terremoto é o fator primordial nesse primeiro momento. Né? Faz com que vários haitianos saiam do Haiti e adivinha para onde que eles vêm, a maior parte deles, para o Brasil. Né? Para o Brasil. Então eles vêm para cá por conta de questões ambientais. Então é uma rede por conta de questões ambientais. Então quando a gente fala rede de imigração, você precisa entender qual é a rede, ou seja, qual é a origem que gerou aquela situação. É uma origem econômica? A grande maioria é origem econômica. Tá? É guerra. Vai acontecer bastante guerra hoje. É religiosa? E muitas religiões junto com guerras, mas o fator é religioso? Ok. É ambiental? Tudo bem, você tem ali as questões ambientais que também geram esses aspectos de refugiados. De boa isso? Tranquilo? Então as redes de migração são isso, bastante simples. Quando a gente fala então sobre essas redes de migração e o fato de acontecer a migração, é óbvio que vai ter impactos. Isso é óbvio. Né? Por isso que o examinador coloca lá impactos econômicos, culturais e sociais.
certo? É óbvio que vai ter esses impactos. Agora, geograficamente, quais são esses impactos que nos interessam para fins de prova? Quando a gente fala sobre esses impactos, basicamente a gente consegue definir, então, 3 impactos gigantes que vai gerar nas questões econômicas, sociais e culturais. E quais são esses 3 impactos? No primeiro é o que a gente chama de miscigenação. O segundo é o que a gente chama de xenofobia. E o terceiro é o que a gente chama de pressão demográfica, né? Vamos começar então pela miscigenação. O que gera uma miscigenação? Uma miscigenação, sendo bem direto para você, uma miscigenação gera o Brasil. O Brasil é miscigenado por natureza, ou seja, união de culturas, surgimento de novas culturas, né? União de pessoas com características diferentes, tanto fisicamente, quanto moralmente, filosoficamente, culturalmente e um monte de mente. Beleza? Esse processo gera o que a gente chama de miscigenação. Nada mais é do que a mistura dos povos, tá? Que é a mistura dos povos. É nós, o Brasil, né? Só para você ter uma ideia do poder da miscigenação, eu vou te dar uma informação: futuro policial militar do Paraná e bombeiro militar do Paraná também. Que é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas você vai ficar sabendo agora, que no câmbio negro, na ilegalidade. Ilegalidade? O professor sabe alguma coisa sobre ilegalidade também, câmbio negro. No câmbio negro, o passaporte brasileiro, ou melhor, a falsificação ou um passaporte brasileiro verdadeiro com alterações que possa confundir outros países, polícias federais de defesa de outros países, o passaporte brasileiro ilegalmente é o mais caro do mundo. Só para você ter ideia. Né? Criminosos internacionais pagam muito caro por passaportes falsificados no modelo brasileiro. Primeiro, porque o nosso passaporte tem uma segurança nível A, muito grande a segurança do nosso passaporte. Conseguir falsificá-lo é muito difícil. Primeiro é isso. Se você consegue, já gera então um valor importante. E segundo, que nós parecemos com todo mundo. Chega um chinês com passaporte brasileiro, ele vai passar em qualquer país, desde que ele fale alguma coisa de português, né? Ele vai passar em qualquer país. Chega um japonês, também vai passar. Chega um americano, um estadunidense, também vai passar. Um canadense também vai passar. Né? E um árabe também vai passar. Certo? Qualquer pessoa vai passar por brasileiro muito facilmente. Um nigeriano vai passar por brasileiro muito facilmente. Certo? Muito facilmente. Eu passo por brasileiro, você também passa por brasileiro, né? Então, qualquer pessoa passa por brasileiro facilmente. Ou por quê? Porque nós temos como consequência histórica de nosso país a miscigenação. Beleza? Lembrando, no contexto histórico do próprio Paraná, né? Nós tivemos então ali uma miscigenação, sim, mas aconteceu muita migração europeia para essa região, né? Então uma miscigenação bastante europeia, com alguma indígena, alguma negra, mas no caso do Paraná é bastante de origem europeia. Beleza? E japonesa, né? Também no finalzinho, depois lá para a região do norte do Paraná. Né? Então, esse é o modelo, certinho? Esse é um processo interessante quando a gente fala sobre impacto cultural, impacto econômico, impacto social, é a miscigenação. O outro impacto é a xenofobia, ou seja, culturas não querendo a miscigenação. Essa é a melhor definição que eu posso te dar de xenofobia, né? A xenofobia, ou seja, xeno, estrangeiro, fobia, medo, aversão a estrangeiro, nada mais é do que não queremos a miscigenação. Nós queremos manter a nossa cultura. Não queremos manter a nossa etnia, queremos manter a nossa cultura, não queremos miscigenar com a cultura de seu ninguém. Né? Isso vai ter vários lugares no mundo. Existe miscigenação individualmente, né? Pessoas individualmente elas são xenófobas. Né? Agora também existe grupos xenófobos, entre outros. Existem culturas xenófobas. Né? Exemplo de cultura xenófoba hoje, a França, né? Não todos os franceses, mas uma boa parte dos franceses não gosta de estrangeiros, né? O Japão, né? O Japão também não
gostam de estrangeiro no sentido de interferência cultural, eles aceitam estrangeiro para atividades econômicas, fazem negócio e tal, mas no sentido cultural há, de certa forma, uma ação de aversão, né, entre outros aspectos. Tá? A Alemanha, por exemplo, não o grupo como todo, mas surgimento de skinheads, até coloquei no material, né, de skinheads na Alemanha contra estrangeiros para proteger, então, a etnia alemã dessas culturas estranhas àquela lá referindo-se. Isso é a xenofobia, beleza? Tá? Isso, óbvio, é um impacto sério, seríssimo dentro desse processo de migração. E, por fim, uma questão mais econômica, digamos assim, que é o que a gente pode chamar de pressão demográfica, né? Pode acontecer pressões demográficas. As pressões demográficas, elas vão acontecer por conta dessa migração. Existem vários níveis de pressão demográfica, né? Vários níveis. Sei lá, por exemplo, um nível que existe mais cidade do que gente. Um nível. Caldas Novas, no Goiás. Né? A cidade é gigante e tem poucos habitantes. É simples. Tem muitos apartamentos, muitos prédios, muitos clubes, muitas piscinas e poucos habitantes em relação ao tamanho da cidade. Né? Por quê? Porque é uma cidade tipicamente turística. Então, no meio de semana, ela é completamente vazia. No final de semana, nos feriados, principalmente nos períodos mais quentes e frios também, porque a água lá é quente. Né? Então, as pessoas vão muito para lá. Né? Então, é uma cidade que pega a pressão demográfica inversa. Né? Não existe pressão no sentido de muita gente consumindo uma única coisa, pouca coisa. Por quê? Porque ela é preparada para atender muita gente quando houver a necessidade. Né? Mas, quando não tem essas pessoas, obviamente a economia da cidade cai, diminui. Por quê? Porque não tem gente consumindo. Né? Gera aspecto. Ou a pressão demográfica mais tradicional, né? Podemos citar, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma pressão demográfica tradicional, né? Ou seja, você tem problemas sociais, transportes muito lotados, isso é uma pressão demográfica. Quando o transporte público não atende a todos da forma que deveria, isso é uma pressão demográfica. Hospitais não conseguindo atender o número de população, é uma pressão demográfica, né? Atividades culturais não atendendo a sociedade porque precisa de mais, é uma pressão demográfica, assim, continuamente. Cidades grandes costumam ter isso. Curitiba tem alguma pressão demográfica, né? Então você termina tendo, obviamente, esse tipo de modelo também. Um exemplo mais atual que nós podemos citar é o caso de Roraima recebendo os venezuelanos. Claramente a quantidade de venezuelanos está dando um boom demográfico na cidade, na região, né, no estado de Roraima, gerando então uma pressão demográfica séria naquela região. Tanto é que o governo brasileiro recebe esses venezuelanos, o exército ajuda e depois desloca muito desses venezuelanos para outras cidades do Brasil. Tá? Por quê? Exatamente porque se ficar todo mundo ali na região de Roraima, você vai ter uma pressão insuportável na região, porque a cidade não aguenta tantas pessoas. Beleza? Entendemos? Uma consequência cultural, a consequência cultural, econômica e social é a pressão demográfica. Pronto. Então, quando a gente fala de impactos econômicos, culturais e sociais, os principais elementos que nós temos é a miscigenação, a xenofobia e a pressão demográfica e a pressão demográfica, tá? Ele fala sobre isso, olha o título, vou voltar no título, ele fala assim, movimentos, redes de migração, impactos econômicos, culturais e sociais dos deslocamentos populacionais, tá? Então, ele não necessariamente deseja, pelo menos nesse momento, que você saiba quais são os deslocamentos populacionais, mas ele fala dos deslocamentos populacionais. Isso significa que no texto da questão na hora da prova, ele pode citar alguma característica de deslocamento populacional. É por isso que eu prefiro tratar sobre esse deslocamento também, tá? Não vou ficar só na questão dos impactos econômicos e sociais do deslocamento. Se eu não sei como é que acontece esse deslocamento, beleza? Então é importante saber como que acontece esse deslocamento para ter o conhecimento total sobre esse ponto que se encontra no seu edital. Esse deslocamento ele pode acontecer de 3 formas, tá? 3 formas. A primeira, que eu vou chamar aqui de quanto ao espaço, a segunda, quanto ao tempo, e a terceira, quanto à forma.
Então, o deslocamento populacional acontece em relação ao espaço que ele acontece, em relação ao tempo que esse deslocamento terá, questão temporal, e quanto à forma que ele vai acontecer. Beleza? Tá? Quando a gente fala quanto ao espaço, basicamente a gente pode entender de forma externa e de forma interna. Simples, né? A externa é alguém que vai para fora, ou vem de fora, e a interna permanece dentro. Muito simples, né? Dentro da externa, existe dois tipos de externa, mediante os prefixos inter e intra. Beleza? Inter e intra. Quando a gente usa o termo inter, a gente está falando de outro, tá? Entre outros. Entre ou outros. Nessa tradução, nesse aspecto aqui, eu prefiro usar o termo outro. De boa? Tá? E intra é dentro. Dentro, ou seja, é o mesmo. É o mesmo. Tá? Então, quando a gente fala de uma migração, deslocamento populacional externo, ele pode ser inter ou intra. Inter é outros. Por exemplo, quando eu falo intercontinental. Para ser intercontinental, eu tenho que sair de um continente para outro continente. Se eu sair do Brasil e ir para o México, é intercontinental? É óbvio que não, porque nós estamos no mesmo continente. Se eu sair do Brasil e for para a Austrália, aí é intercontinental, porque eu estou saindo de um continente para outro continente. Beleza? Entendemos? Se eu saio do Distrito Federal e vou para o Goiás, eu posso chamar isso de interregional? A resposta é não, porque eu estou dentro da mesma região. Eu estou no centro-oeste. Se eu saio do Paraná e for para Santa Catarina, é interregional? Não, porque eu estou dentro da mesma, então não é inter. Agora, se eu saio do Paraná e eu vou para o Acre, opa, eu estou saindo de uma região para uma outra, é outra região. Então, nesse caso, é interregional. Então, obviamente, o intra será dentro. Né? Se eu saio do Brasil e vou para o México, é intracontinental, dentro do mesmo continente. Se eu saio do Paraná e vou para Santa Catarina, é intrarregional, eu estou dentro da mesma região. De boa, bastante simples o conceito, né? E a interna? A interna é mais simples ainda. A interna quer dizer que ninguém está saindo de lugar nenhum, tá? E dentro das internas pode ser do campo para a cidade, da cidade para o campo, entre cidades, né? E entre campos. Pode acontecer de todas essas formas bastante simples. De boa? Tranquilo? Bom. Um outro elemento muito importante é quanto ao tempo. Então, o deslocamento dessa população quanto ao tempo. Quando a gente fala quanto ao tempo, existe duas definições básicas. Então, é o tempo definitivo e o tempo temporário. O definitivo, simples, né? Definitivo, vai e não volta mais. É simples, vai e fica lá. É definitivo. Simples. Veio e ficou. Ficou é definitivo. Simples, né? Sem muito conversa sobre isso. E temporários? Temporários, existe formas temporárias. Mas resumidamente você vai, mas volta. É isso, temporário. Você vai, mas volta, porque é temporário. Agora, esse vai e volta depende do tempo. Se é no mesmo dia, você vai e volta no mesmo dia, a gente chama isso de diária ou pendular. Porque acontece um pêndulo. O pêndulo vai e volta, vai e volta. Muito comum em regiões de grandes cidades, né? Pessoas que moram em bairros mais afastados, em regiões administrativas mais afastadas do centro econômico da cidade, elas vão e voltam todo dia. Ela vai trabalhar, volta para casa, vai trabalhar, volta para casa, vai estudar, volta para casa. Isso é diário, é pendular, beleza? Sim, é um modelo de migração, de deslocamento populacional. Você vai e volta, beleza? Tá? Existe o sazonal. A sazonal, bastante tranquilo, né? Sazonal significa que você vai, fica um período lá e volta. Quando a gente fala, por exemplo, em cidades turísticas, a gente sabe que em cidades turísticas o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico é sazonal.
em relação ao turismo. Regiões, períodos mais quentes de férias escolares, durante esse período bomba mais. Então as pessoas vão lá, fica 10, 15, 20, 30 dias e depois vão-se embora. É sazonal. De boa? Também acontece, por exemplo, em caso de produção agrícola, né? Vai ter uma colheita de algodão, sei lá, nenhum estado aí, vai ter colheita de algodão no Nordeste, né? Eu tô no Paraná, eu vou lá fazer a colheita e depois eu volto. É sazonal. De boa? Tranquilo? Tá? E a transumância. Eu trouxe a transumância para o desencargo de consciência do professor. Alguns autores terminam colocando a transumância como sinônimo de sazonal, certo? Mas ela tem algumas diferenças. E qual é a diferença? A principal diferença é que você já sabe que ela vai acontecer. Já é presumido que ela vai acontecer. Tá? A transumância acontece, por exemplo, vamos sair da vida humana, vamos para o reino animal, vai ficar mais fácil. Né? Com os pássaros. Né? Os pássaros, eles têm esse deslocamento populacional dos pássaros conforme a transumância. Ou seja, né? Em determinado local ficou inverno, é muito frio. Os passarinhos saem de lá e vão para outro lugar. É simples assim. Tá? É simples assim. Beleza? Tá? Tal local ficou muito quente. Então eles terminam voltando para aquele local. Isso é a transumância. Tranquilo? Com pessoas também acontece isso. Certo? Acontece isso. O exemplo mais clássico, vamos ficar nele, é a questão do Pantanal e a criação de gado no Pantanal, em áreas abertas do Pantanal. Né? Na época de seca, o Pantanal, então, a água baixa, tem ali pasto, o gado fica lá. Né? Quando começa a chover, a galera, né, vai pegar esse gado e vai levar para os pontos mais altos. Quando para a chuva, seca de novo, eles baixam o gado. Chove, eles levam o gado. Dependendo da época do ano, o gado está em cima, o gado está embaixo, e a população que cuida do gado vai junto com ele. Isso é transumância. Fechou? Tranquilo? Show de bola. E quanto à forma? Que entre elas, no atual contexto internacional, ao meu ver, é a mais importante que você tem que saber. Tá? Essa forma de migração, ela pode acontecer quanto à forma, por 4 formas. A forma legal. A forma legal. Eu saio do Brasil e vou para um outro país legalmente. E vivo nesse país legalmente, dentro da lei daquele país. É a forma legal, beleza? A forma clandestina é a ilegal, né? Eu vou clandestinamente para lá, certo? Eu vou clandestinamente para lá, certo? E aí, quando eu vou clandestinamente, o Estado fica me perseguindo, eu não posso ser preso, não, eles vão me expulsar de lá, né? Eu vou clandestinamente, bastante simples isso, né? Eu vou de forma estimulada, quanto à forma também de forma estimulada, que a gente por exemplo, hoje 2 lugares que estimula a vinda de imigrantes, de pessoas de outros países para eles. 2 lugares muito bons, inclusive. Muitas pessoas vão e não querem voltar. Né? O Canadá e a Austrália, por exemplo. Né? Eles têm campanhas de trazer pessoas de outros lugares. Por quê? Porque o espaço é muito grande, muitas áreas. Né? O Canadá, muita região fria. Né? Na Austrália, muito lugar desértico e tal. Então, é necessário claramente trazer pessoas de fora, né? Então eles estimulam que essas pessoas vão para lá. Agora é um estímulo técnico, né? Eles querem pessoas, principalmente pessoas que possam ajudar no desenvolvimento do país, não somente no campo populacional, mas no campo tecnológico, no campo educacional, no campo de saúde e outras áreas. Então este é a estimulada. E a mais comentada hoje no mundo, nos jornais, é a forçada. É a forçada, é a forma forçada. Pessoas migram porque foram forçadas a migrar. Essa forma forçada, e aqui que está o segredo que pode cair na sua prova, acontece de 2 formas possíveis. Uma que a gente pode chamar de refugiados e a outra que a gente pode chamar de deslocados. São coisas diferentes. Pessoas que migram
de forma forçada podem ser chamadas de refugiadas e podem ser chamadas de deslocadas. Entendemos? O que é essa forma forçada? Ela vai acontecer por guerras, ela vai acontecer por aspectos religiosos. Esses dois principais aspectos são os aspectos que terminam levando à forma forçada de imigração. Perfeito? Tá? Quando a gente fala de refugiados, a gente está falando basicamente o seguinte: pessoas que saem de um país e vão para outros. Os refugiados da Síria para a Europa. Eles estão fugindo dos aspectos religiosos de guerra na Síria para a Europa. Eles foram forçados a saírem de lá. Se eles foram forçados a sair de lá, eles são refugiados. De boa? Deslocados. Deslocados, a gente está falando no mesmo país. No mesmo país. Né? Por exemplo, nos países, já até citei, mas vou citar de novo, nos países alguns países da África, do continente africano, por terem guerras civis internas entre tribos, pessoas só querem sair do centro do conflito. Então elas saem daquele centro do conflito dentro do mesmo país e se deslocam para outro local dentro do mesmo país buscando segurança. Neste caso, não é um refugiado, mas sim um deslocado. Então, diferença: refugiado migram para outro país e deslocado migra para o mesmo país. Fechou? Bom demais. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.